Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Gaycast, o podcast do projeto Vozes Afirmativas. Muito feliz de ter vocês aqui. A gente está com uma convidada super legal hoje, mas para começar, eu acho que é bem interessante a gente começar com uma citação. Uma grande filósofa uma vez disse que paus e pedras podem me machucar, mas correntes e chicotes me excitam. Rihanna, grande beijo. A gente está aqui hoje com a Caterine e a gente vai falar sobre BDSM, um assunto super interessante, né, que traz bastante coisas para a gente pensar, para a gente refletir e a gente poder entender um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Caterine. Muito obrigada, Anderson. Obrigada mesmo. Te agradeço pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui conversando com você e com seus espectadores sobre esse tema, que é um tema que eu amo muito falar sobre. Que Então, isso, Caterine. A obrigada. gente que agradece tu estar aqui, né, e dividir com a gente esse teu conhecimento. A Caterine, ela é psicóloga, né, especialista em criminal profiling e também consultora em saúde e educação sexual, além de ser formada em terapia cognitiva sexual. As principais áreas de interesse dela são, né, na área clínica, principalmente com foco em dissidências sexuais. Eu adorei esse termo, Caterine, né, que isso, né, engloba ali a comunidade LGBT, a comunidade fetichista e BDSM, indivíduos em relacionamentos abertos ou poligâmicos e outros assuntos. É isso mesmo, Caterine? Isso mesmo. Só posso fazer uma correçãozinha? Vai lá, por favor. A gente fala mais em relacionamentos poliamorosos ou poliamoristas. Poligâmico é Ok. quando envolve uma questão legal, assim, de casamento mesmo. Isso a gente vê mais em algumas comunidades até mais religiosas, então, da poligamia, né, do casamento. E relacionamento poliamoroso não necessariamente tem um contrato firmado de relacionamento, tipo, de papel passado, essas coisas. Mas é só isso, desculpa. Não, faz todo sentido isso, né? Aprendendo contigo. E Amada, deixa eu te perguntar, de onde é que tu fala? Fala pro pessoal de onde é que tu é. Eu sou de São Paulo, estou falando aqui da capital de São Paulo, sou paulista, mas eu juro que eu sou legal. Sou de Ah, São Paulo, falo da capital mesmo, da Zona Sul aqui de Sampa. legal. E tu atende presencial em São Paulo ou só online? Não, nesse momento eu estou atendendo só online, não faço atendimento presencial, até porque, assim, acho que até na questão de pandemia e tal, acabou sendo muito mais facilitado a modalidade online. Então, nesse momento, para mim, não faz muito sentido eu fazer os atendimentos presenciais. Por isso que atualmente eu estou atendendo mais online, tá? Até porque também tem muita gente de fora do Brasil, de fora de São Paulo também, e aí eu acabo conseguindo fazer os atendimentos pela internet. Isso é uma coisa muito louca, né, Caterina? Eu estava conversando com os meus alunos de supervisão hoje e comentando com eles exatamente isso, porque há 4 anos atrás falar em atendimento online era palavrão. Nessa, ai, Sim, era. atendimento Como online. assim? Como assim, né? A gente achava até, olhava com maus olhos e a pandemia mudou muito o mercado e a gente percebeu que funciona. Isso é uma coisa muito legal, né? A gente poder oferecer atendimento de qualidade, até inclusive para lugares onde não tem psicólogos, é uma coisa super legal, né? Sim, exatamente. Fora que assim, né? Eu lembro que na época, né, antes da pandemia e tal, por exemplo, eu tive uma paciente que ela precisou se mudar para a Austrália. Uhum. E assim, a gente teve que fazer pedir autorização para o CRP, sabe, assim, para poder fazer os atendimentos online, porque ela não queria fazer terapia com outro terapeuta, enfim, que a gente já tinha estabelecido um vínculo e tal. Claro. Então, agora, que bom que está um pouco mais facilitado e realmente não perde nada para o presencial, assim, né? Lógico, alguns casos mais específicos e tal, a gente até indica que seja presencial, mas pelo menos até o presente momento não aconteceu isso comigo, então. Que bom, coisa legal. Tá, mas Caterine, vamos para o assunto que interessa. A gente quer entender o que é esse tal de BDSM. Explica para nós. Então, vamos lá. Quando a gente fala de BDSM, a gente está falando de uma sigla que significa basicamente B, bondage, D, dominação e disciplina, S, submissão e sadismo,
e o Uhum. M, que é o masoquismo. E aí eu acho que é importante, né? Primeiro, que bondage, né? Geralmente o pessoal fala, ué, mas o que é isso e tal? Bondage, na verdade, nada mais é do que uma forma de imobilização de uma pessoa. Então, através de cordas, algemas, enfim, às vezes, né, as pessoas, algumas são mais criativas, né? Eu sempre brinco que a gente, às vezes, produtos de BDSM podem ser um pouco caros, então dá pra gente improvisar com, sei lá, um cachecol, alguma coisa assim, não tem problema, Gravata. tudo é possível, galera. Gravata, exatamente, entendeu? Então você imobiliza a pessoa, Uhum. né? Isso é o bondage, né? Se a gente pegar as outras siglas, também vão ter vários outros significados e sentidos dentro da comunidade. Uhum. Aí eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho sobre Por cada favor. uma, ou Vou que adorar ouvir. você... Estamos aqui para isso. Beleza, então. No caso do D, a gente fala que é dominação ou disciplina, que são duas modalidades que, assim, a disciplina, ela envolve bastante tanto jogos mentais quanto jogos mais corporais mesmo, até de, por exemplo, de meio que de punição, de ensinamento e tudo, mas tudo sempre com consentimento. A dominação geralmente vem acompanhada da submissão. Então, você vai ter uma pessoa que domina a cena e a outra pessoa que obedece aqueles comandos. Uhum. Então, isso a gente vai ter a submissão e a dominação. O sadismo é muito interessante isso, porque geralmente quando a gente fala em sadismo, a primeira coisa que a gente pensa é em dor, né? A pessoa que gosta de infligir dor numa outra pessoa. Mas quando a gente começa a estudar as práticas BDSM, a gente entende que não se refere necessariamente à dor. A dor é só uma das sensações. Na verdade, o sadismo ele vai ter a ver com infligir sensações mais extremas ou mais fortes numa outra pessoa, que uma delas vai ser a dor, ou pode ser interpretada como dor. Uhum. E no caso do masoquismo, vai ser a pessoa que gosta de receber esses estímulos mais extremos. Então, é isso que significa a nomenclatura BDSM. Entendi. Então, é um conjunto de práticas sexuais relacionadas a essas quatro grandes categorias, isso? Exato, Uhum. exato. E esse é um termo que, na verdade, apesar das práticas BDSM já existirem há bastante tempo, ele é um termo relativamente novo. Ele surgiu, assim, nos anos 90, lá para 91, 92, inclusive graças ao advento da internet, né, por causa dos fóruns e tudo, porque existiam pessoas que tinham práticas fetichistas, do bondage, da dominação e tal, só que não praticavam o sadismo e o masoquismo, Uhum. necessariamente. E aí ficava, só que acabava que tudo ficava muito junto nos mesmos fóruns. E aí eles falaram, ok, como que a gente consegue então uma nomenclatura que não seja só sadismo e masoquismo, mas que Uhum. também acabe podendo englobar outras práticas que podem ter a ver ou não, porque o BDSM ele é legal porque ele vai englobar muitas práticas, é uma sigla que é muito plural. Então, por isso que hoje a gente fala em BDSM, porque aí a gente consegue englobar várias práticas que acabam tendo intersecções entre si em alguns momentos. Então, a gente poderia dizer que é diferente desse estereótipo que a gente tem do sadomasoquista. Não é a mesma coisa. Não, o sadomasoquista vai entrar na categoria de SM, que é Uhum. de sadismo e masoquismo, né? Sadomasoquismo. Aí, beleza. Só que, por exemplo, o bondage não necessariamente exige dor, Uhum. ou exige alguma sensação mais extrema. Às vezes tem pessoas que gostam só da sensação de estar imobilizadas, Uhum. ou da sensação de imobilizar uma outra pessoa. Mesma coisa, dominação, disciplina, às vezes você não chega em jogos muito sensoriais, assim. Você Uhum. pode pegar, às vezes, alguns jogos mais mentais, mais voltados, sei lá, para algum tipo de humilhação, enfim. Jogos que brincam mais com o psicológico do que necessariamente com o corpo. Porque o sadismo e o masoquismo ele já vai ter mais a ver com essa coisa mais das sensações físicas mesmo. Uma coisa que eu achei muito legal que tu comentou ali, foi uma palavrinha que tu falou, mas eu acho legal destacar que é a coisa do consentimento, né? Que eu acho que é uma coisa super importante quando a gente pensa, né, na questão da sexualidade, né? De pensar em todas essas Sim. práticas, mas também pensar que, né,
tem que ter um consentimento do outro para eu poder satisfazer né, esse desejo, esse fetiche que eu tenho, assim. Acho que isso me parece ser uma coisa bem importante, né? Sim, na verdade, o consentimento, ele inclusive tá assim, a gente tem dentro do BDSM, a gente tem dois protocolos principais, que são o SSC e a RAC. São dois protocolos que eles podem, assim, eles podem se unir, mas tem algumas diferenças, sabe? O que Explica a pra gente gente. mais utiliza, que é mais conhecido, é o SSC, que é o São Seguro e Consensual, Uhum. que é justamente porque, assim, quando a gente fala de uma prática sã, né, de você estar são, tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente, tudo. Tanto é que existem alguns países, por exemplo, que os bares fetichistas e de BDSM, você não pode nem, por exemplo, ingerir bebida alcoólica antes da prática, Uhum. porque você precisa estar centrado para poder praticar. Mesma coisa com outras substâncias, enfim. Ou às vezes até, sei lá, a pessoa passa por algum momento muito complicado na vida, não tá legal, sei lá, um processo de luto, alguma coisa, também não é aconselhável praticar enquanto você estiver num estado de humor, num estado psicológico que não esteja legal. Então a pessoa precisa estar sã. Seguro, a gente vai, que assim, qualquer prática vai envolver algum tipo de risco. Isso não só no BDSM, mas no BDSM isso é um pouco mais meio que mais visto, mais escancarado, por assim dizer, Uhum. né? Então a gente precisa ter uma compreensão de que é necessário a gente estudar as práticas antes de começar a praticar, porque cada prática, principalmente jogos mais de impacto, que envolvem chicotes, palmadas e tal, eles requerem algum conhecimento prévio. Tipo, você não vai, por exemplo, vai chicotear uma pessoa, você não usa o chicote em algumas partes do corpo. Por exemplo, a lombar é um lugar que é muito perigoso de você acertar, porque é perto do rim. Então, você não pode acertar essa parte, tipo, você precisa saber onde mirar e tudo. Enfim, então tem várias dessas pequenas, que são pequenas coisas, mas que podem tornar o jogo ou muito prazeroso e muito legal, ou que pode realmente, né, causar aí algum problema, até porque em inglês, eles têm uma frase que eu acho muito boa, que é, é hurt, not harm, Uhum. que é tipo, é você sentir dor, você gerar alguma sensação mais forte, mas não gerar um dano na Uhum. outra pessoa. Então, você precisa ter conhecimento sobre as práticas e saber como prevenir lesões, sejam físicas, emocionais, enfim. Por isso que existem até alguns protocolos de aftercare, que é o cuidado depois da relação, né, depois da cena e tudo, que você vai, cuida da outra pessoa, vê o que foi legal, se teve alguma coisa que não bateu muito legal e tal. Enfim, então todos esses cuidados que a gente tem. E consensual, que é a letra C, que é justamente isso. Todas as práticas precisam ser consentidas pelas pessoas, por todas as pessoas que estão envolvidas. Nenhuma prática pode ser realizada se uma das pessoas está se sentindo desconfortável. Tá? Inclusive, isso é muito discutido antes de qualquer prática, no que a gente chama de negociação, né? O que é a negociação? Basicamente, é uma pessoa, sei lá, um dominador que vai encontrar um submisso, eles vão conversar e vão, ok, que práticas que você curte, que práticas você não curte e tal, e vão chegar num acordo do que vai rolar na relação, né, na cena ou nos Uhum. jogos e do que não vai rolar. Então, tudo precisa ser muito bem acordado e sendo que esse contrato também pode mudar com o tempo. Às vezes a pessoa não curte mais uma determinada prática e não quer mais. Beleza, conversa com a outra pessoa e é isso. E eu acho que é muito interessante porque, na verdade, quando a gente sempre tem uma ideia de uma pessoa que domina e uma pessoa que é submissa, e existe essa coisa da hierarquia que fica desbalanceada e a gente fica achando muitas vezes que a pessoa que domina é a que vai mandar em tudo e tal. E não, na verdade, é justamente a pessoa que está sendo dominada que manda mais no jogo, porque é Uhum. ela que vai falar dos próprios limites e o que pode, o que não pode, e vai passar isso. E a outra pessoa, que é a pessoa dominante, a pessoa que é a dominadora da relação, vai colocar essas coisas em prática. Uhum. Eu acho muito interessante isso que tu está falando, porque eu acho que isso foge um pouco justamente disso que tu falou, desse estereótipo.
E principalmente, e daí a gente consegue ver uma coisa que é muito legal, que é essa comunicação entre os participantes, né? Tem uma negociação, tem uma coisa do tipo assim, esse é o meu limite, né? Até onde tu pode ir, até onde tu não pode. E é muito interessante, porque se a gente Exato. para pensar, né, num relacionamento tradicional, Baunilha. deveria se ter esse tipo de discussão, e não se tem, né? Quantas vezes a gente ouve Exato. falar, né, de várias questões, até de violência dentro dos relacionamentos, que muitas vezes não acabam acontecendo porque não há uma comunicação, porque se tenta adivinhar o que o outro quer fazer, Exato. se faz uma coisa sem consentimento, e muitas vezes as pessoas acabam machucadas emocionalmente ou até fisicamente. Então, ter essa combinação é uma coisa muito legal. Então, pelo que eu entendi, BDSM não é bagunça. Isso é uma coisa muito boa. Definitivamente. É, Uhum. assim, é muito mais. Eu brinco que até é uma bagunça muito mais organizada do que os relacionamentos que a gente chama de baunilha, né? Que são os relacionamentos mais convencionais, assim, né? Que a gente chama de baunilha, vanilla, né? Então, e isso é uma coisa muito doida mesmo, porque esse tipo de comunicação a gente quase não vê nos relacionamentos baunilha. É muito comum, como você mesmo trouxe, assim, a gente ter muitos desacordos e tal. E eu até falo que é incrível como muitas vezes os casais falam sobre, às vezes, sobre tudo. Meu, fala sobre se quer ter filho, se não quer, fala sobre política, fala sobre religião, fala sobre, enfim, várias coisas, mas não falam sobre sexo, por exemplo. Uhum. Ou às vezes sobre os próprios limites, e não só no sexo, mas também dentro da relação como um todo. E no relacionamento BDSM, isso é crucial. Você não entra num relacionamento, e isso, gente, não é só na prática sexual, porque o BDSM, ele também pode ser visto como um tipo de relacionamento, um modelo de relacionamento mesmo. Né? Se a gente pega os relacionamentos DS, que é dominação e submissão, muitas vezes envolve um relacionamento assim, que é um relacionamento que é pautado nos princípios do BDSM. Só que para isso você precisa ter comunicação total sobre o que você quer e o que você não quer e o que você deixa de querer. E é uma coisa que é muito doida até, porque até vou dar um exemplo. Uma vez, muitos anos atrás, eu atendi uma moça que ela era do BDSM Uhum. e um dos questionamentos assim dela era que ela estava pensando em tentar um relacionamento baunilha. Uhum. Só que qual era o maior medo dela? Cara, eu não sei como me comportar no universo baunilha, porque eu não sei fazer jogo, eu não sei, assim, eu não sei como que a outra pessoa vai lidar com, sabe, eu falar abertamente sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, isso é uma coisa, assim, que eu lembro que na época isso me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, como que vai ser essa transição, assim? Enfim, então é justamente isso, assim, essa negociação e esse respeito mútuo constante e costumam ser relações de muita entrega, Uhum. né? Então é também uma coisa que a gente também precisa, de certa forma, tomar um cuidado para não entrar também num patamar, às vezes, de uma dependência emocional e tal. E isso realmente a gente precisa tomar um cuidado, mas não necessariamente porque é um relacionamento BDSM. Não. Ou tipo, então é um relacionamento abusivo. Não, não é por isso. É porque realmente exige uma entrega e uma confiança muito grande na outra pessoa. Ah, faz todo sentido. E, né, e o quanto os relacionamentos baunilha têm a aprender com relacionamentos BDSM, que eu acho que isso é uma coisa super importante, porque é Total. uma coisa que, né, quem trabalha com terapia de casal, com terapia de família, sabe o quão difícil é gerar essa comunicação, né? Às vezes a pessoa entra naquela Sim, armadilha de fingir ser quem não é no momento da conquista e daí ficar preso num personagem, né? E não num personagem da brincadeira sexual, mas um personagem da vida real que sim, pode ser muito tóxico, inclusive, para o relacionamento, porque daí eu tenho que fingir ser quem não é, daí quando vê, eu tenho uma prática que eu gosto de fazer e eu tenho medo que minha parceria acha que é errado, que não deveria ser feito, e daí se cria uma exato. situação super complexa, né? Sim, exatamente. E, Caterine, Exatamente. de onde é que veio o interesse de começar a estudar isso? Ai, Anderson, só quem viveu sabe. Desculpa. Então, eu sempre gostei bastante de estudar sobre fetiches, sobre
assim, práticas sexuais que não eram muito convencionais. Eu sempre gostei muito de estudar sobre sexo, Uhum. assim. Eu sempre fui uma pessoa meio, assim, muito antenada nesse sentido. E quando eu estava na faculdade, isso me chamou muito mais atenção, assim, né? Só que na época era considerada, tipo, parafilias e tal. Então, e como eu entrava nessa coisa das parafilias, também me chamava atenção, porque eu gostava, por exemplo, da área criminal. Assim, né? Uhum. Hoje eu vejo que, meu, só para você e para o pessoal entender, né, não tem nada a ver essa coisa do BDSM com criminalidade, tá? Assim, hoje em dia isso daí já está caindo por terra e tal. Mas naquela época ainda tinha meio que uma associação entre o transtorno parafílico com práticas assim criminosas e tudo. E eu, assim, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. E por mais, né, que eu, assim, eu tinha um contato com a comunidade BDSM e tudo, mas ainda não era um contato tão próximo. Uhum. Então, obviamente, também, quando eu estudei psicologia, eu também acreditei em muitas coisas que diziam para a gente, inclusive, que é um sinal de transtorno, porque isso indica algum tipo de trauma na infância e tal. Também acreditei bastante nessas coisas, né? Conforme eu fui me desenvolvendo e fui estudando mais sobre sexualidade humana e comecei a ter mais contato ainda com o pessoal da comunidade BDSM, eu fui vendo que não tinha nada a ver, assim, que eu fui também atendendo pessoas que se identificavam como praticantes de BDSM, eu fui vendo que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha estudado. Então, para mim, isso foi, sabe aquela coisa que explode a cabeça, assim? Porque eu via, assim, e eu via que, assim, já tinham livros que falavam que, meu, não tem nada que relacione transtorno mental com prática BDSM e tudo, mas ainda assim eu ouvia muitos professores falando que não, mas tem, tipo, porque não é saudável, né, a pessoa praticar o BDSM se isso é uma coisa que pode causar algum dano e tal, e tipo, só que quando você começa a estudar o negócio real, assim, e você vê que, meu, existem protocolos, existem negociações, existe diálogo, existe toda uma preparação antes das práticas, durante a prática e depois da prática, e você fala, não, pera, então não é por aí. E isso foi uma coisa que me chamou ainda mais atenção. Então, eu acho que é isso. Assim. Não, e eu acho muito legal ouvir o teu relato, porque, né, tu te formou em 2012, se eu não me engano, né? Tu te formou mais ou menos na mesma época que eu. E eu lembro da psicologia, né? Que, graças a Deus as coisas evoluíram um pouco de lá para cá, mas a gente tinha uma psicologia mais moralista, né? E eu acho que esse é um detalhe importante da Sim, gente ver, era né? uma coisa meio de normatização, né? Uhum. Mas é um ponto importante, porque vamos pensar, por exemplo, tu falou das parafilias ali, né? E é muito legal. A gente tem que pensar que toda vez que a gente vai pensar num transtorno mental, a gente tem que falar, a gente fala de sofrimento. É claro, a gente também tem, na questão das parafilias, tem muitas parafilias relacionadas também ao não consentimento. Que eu acho que esse é um Exato. diferencial gigante aqui. Por exemplo, a gente pega o frateurismo, ou a pedofilia, né, ou o voyeurismo, muitas Uhum. vezes é uma coisa, eu tenho um desejo por algo que não tem condições de me dar o consentimento. Um E aqui não, a consentimento, gente está falando exatamente. de relacionamentos, né, onde a pessoa quer, a pessoa deseja, e houve um combinado, um contrato, para se dizer, né? O que que nós vamos fazer? Isso é Sim. muito legal. E daí eu te pergunto, é comum? Como é que é essa comunidade no Brasil? Me conta um pouquinho, já que tu tem essa experiência. Cara, eu vou te falar que, assim, a gente quase não tem estudo sobre isso. E Uhum. principalmente aqui no Brasil. É uma coisa muito louca, porque até eu percebo, assim, até conversando com outras pessoas que pesquisam essa área, inclusive tem a Geise Campelo, que é, cara, maravilhosa, ela fez todo um mestrado falando sobre esse assunto da comunidade BDSM, eu achei incrível. E assim, a gente percebe que até por uma questão de preconceito, muitas vezes, daquela coisa de, é um transtorno e tal, quase não existem pesquisas. Existem já em alguns outros países, tipo a Alemanha já tem algumas pesquisas, os Estados Unidos, a Austrália tem pesquisas legais, a Finlândia. Agora, aqui no Brasil é pouco. Então, assim, eu não consigo te dizer com precisão quão comum é.
Até porque a gente também vai contar com o relato também das pessoas. Claro. E aí, assim, tem pessoas que às vezes podem até curtir uma coisa ou outra, Uhum. mas que não vão falar, por exemplo, numa pesquisa. Faz sentido. E aí a gente entra, né, até se a gente pegar, por exemplo, a área criminal, a gente fala, tem uma expressão que é a cifra negra, que é basicamente a diferença dos casos relatados e dos casos que realmente acontecem. Uhum. Então, assim, a gente pode pegar, sei lá, 100 pessoas vão falar que praticam, mas, sei lá, de 100 pessoas, na verdade, são, sei lá, 300, 400 que praticam de verdade, vamos supor, Sim. O entendeu? pessoal tá dentro do armário Então, a gente ainda. não tem exatamente. Exato, exatamente. Elas estão dentro do armário, exatamente isso, né? Então, não tem como a gente falar com uma total precisão, assim, do quanto as pessoas, qual a quantidade de pessoas e Uhum. tudo. A gente entende que é uma comunidade que ela existe, que ela está crescendo, inclusive, mas ainda também existe muito tabu envolvido, né? Ah. Tanto que a gente, por exemplo, uma coisa que eu acho muito curiosa é que aqui em São Paulo tem o Bar Dominatrix, Uhum. que é um bar de fetiche, é o maior bar de fetiche que tem aqui em São Paulo. E, meu, uma das primeiras regras lá é, por exemplo, você não tem nada assim muito de nudez, que nem, por exemplo, casa de swing, que você vê as pessoas realmente transando e tal. Mas, mesmo assim, eles têm uma regra muito forte que é de não gravar ali dentro, não tirar fotos e tal. Por quê? Porque existem pessoas ali que não querem ser reconhecidas. Claro. Então, assim, a gente vê que ainda tem um tabu muito grande também em relação ao BDSM, né? E querendo ou não, né? Eu acho que a gente também está falando aqui de uma coisa que é a intimidade das pessoas, né? O quanto uma câmera num lugar desses pode, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, muito conservadora que vai olhar e pode destruir uma carreira ou pode destruir Uhum. um casamento, né? Dependendo da situação. Não que as duas pessoas de um casamento não possam estar lá juntos, mas tipo assim, Sim, minha mãe não exatamente. sabe que eu faço isso, né? Meu pai não sabe que eu faço isso. Imagina né, cai no Twitter. Mas eu acho que é uma coisa importante da gente Uhum. entender, né? E assim, em relação às pessoas, né, das diferentes letras da nossa comunidade, heterossexuais, homossexuais, transexuais, tem essa prevalência dentro da comunidade? Sim, na verdade, o BDSM acaba abraçando todas as pessoas, assim. Então, você vai ver pessoas de diferentes letrinhas do nosso LGBTQIA+, também. E Na heterossexuais? verdade, é até interessante porque o nascimento... Oi? E os E heterossexual. heterossexuais, a minoria dos heterossexuais também participam, né? Exato. A minoria cis hétero, exatamente. Então, mas existem sim, até é uma coisa interessante, porque na verdade, inclusive no início da história da comunidade BDSM, ela nasceu junto com, através de pessoas, de homens gays. Era muito mais comum, na verdade, tanto que os primeiros bares BDSM, fetichistas, eram, assim, majoritariamente frequentados por homens gays, né? O Leather, tem a comunidade Leather, que é também composta por muitos homens gays e tudo. Depois é que começou também a meio que abrir com mulheres lésbicas e tal, e aí começou depois a chegar na letrinha H de hétero, no caso. E, então, assim, hoje a gente vê que é uma comunidade, inclusive, que é muito, abraça muito a diversidade sexual LGBT+, também. Uhum. Então, você vê que, meu, é muito comum você ver pessoas pansexuais, é muito comum você ver, por exemplo, pessoas trans que também gostam de frequentar os lugares BDSM, porque, meu, assim, é muito de boa. Acho que até pelo próprio BDSM e o fetiche quebrarem um pouco uma barreira da sexualidade, então acaba sendo aquela coisa de, tipo, tá bom, você é pansexual. Ok, legal. Tipo, e aí, você quer ser meu amigo, sabe? Assim, então não tem essa coisa de, não, mas essa pessoa, não vou me relacionar com ela. Não, sim, é muito mais aberto, e é bem tranquilo para a Uhum. comunidade LGBT também. Que legal. E eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Eu sempre tenho isso é uma opinião, fonte voz da minha cabeça, tá? Mas
querendo ou não, se a gente para Ponte pensar, Apial 12. né, as pessoas da comunidade LGBT, elas já quebraram um tabu muito grande da sociedade, né? Porque a gente vive numa sociedade cis heteronormativa, então talvez outros comportamentos, né, não tão tradicionais sejam mais fáceis. Então, talvez romper de um relacionamento baunilha para um relacionamento BDSM seja mais fácil, talvez até justamente daí que nascem, talvez esses movimentos tão fortes, e foram abraçados, talvez, pelo resto da comunidade, o que é uma coisa super interessante. Sim. E deixa eu te perguntar, e quando alguém quer começar nesse universo, nessas práticas, e chegasse para te perguntar assim, e aí, Caterine, como é que a gente faz para participar? O que tu diria para essa pessoa? Cara, primeira coisa, né? Isso é uma demanda que às vezes pode aparecer, inclusive, né, no consultório, de pessoas que estão se entendendo, porque, inclusive, até uma curiosidade, existem alguns lugares em outros países e tal que até querem colocar a letra K no LGBTQIA+, de Uhum. kink. Ok. Kink é a expressão que é usada em inglês para... kink é tipo uma coisa meio torta, Uhum. se a gente pegar pela palavra literal, desculpa, é muito difícil falar. Porque muitas pessoas da comunidade kink, né, que no caso a gente pode traduzir aqui como comunidade fetichista, vai? Uhum. Ah. Eles entendem que, assim como, por exemplo, uma pessoa gay, uma pessoa bissexual e tal, entende essa orientação já desde o início da vida, quando é criança e tal, muitas pessoas da comunidade kink também se reconhecem quando crianças, ou muitas vezes até antes dos 10 anos. Uau. E depois é que vão, logicamente, não tem como assim, ai, nossa, tô tendo essa fantasia, é BDSM. Não, né? Porque a gente não tem ferramenta, a gente não tem vocabulário. Mas depois que o tempo passa, a gente vai chegando na adolescência, fase adulta, a gente entende, putz, eu acho que tem a ver com essa pegada aqui. Uhum. Né? Então, por isso que em alguns países, inclusive, a comunidade kink até está meio que atrelada à comunidade LGBTQIA+, como um tipo de minoria sexual também. Isso ainda é motivo de muita, assim, de muita discussão, tal, né? Aqui no Brasil a gente não entrou num consenso exatamente, tá? Em Uhum. outros países também não, já para ser Uhum. bem sincera, mas eu acho interessante também mencionar isso. Uhum. Então, assim como o pessoal, a gente que é LGBT, a gente, né, precisa sair do armário, e é difícil sair do armário. O pessoal da comunidade BDSM que tem algum fetiche, alguma preferência, assim, que não é muito a norma, também acaba, às vezes, sofrendo muito para sair desse armário. Então, isso também acaba chegando, tipo, nossa, mas e fora que assim, a gente ouve tanto que, ai, meu, isso daí é uma doença, isso aí já ouvi muito que, ai, me disseram que é falta de autoestima, eu querer apanhar e tal, tipo, né? E não às vezes não é nem apanhar, mas, sei lá, tapas ou coisa parecida e tal. E não, assim, então a pessoa já vai carregada com muita angústia, né? Então, Uhum. o que eu diria é, primeiro, entender essas próprias preferências, entender que meu, tá tudo bem, tá lógico, né? Quando a gente é psicólogo, a gente entende que sim, podem existir práticas que, meu, vão ser perigosas e tal. A gente precisa também saber o que é perigoso e o que não é para passar isso para o paciente, tá? Ótimo. Mas, assim, a pessoa que está querendo conhecer esse espaço, tal, primeiro ficar de boa com as próprias preferências e depois estudar, de preferência em conjunto com uma comunidade que seja responsável. Porque o que acontece? A gente até fala que é muito mais fácil uma pessoa baunilha, né, uma pessoa que tem um relacionamento mais convencional, se machucar seriamente tentando uma prática BDSM leve, do que uma pessoa que já faz parte do BDSM e quer fazer uma prática um pouco mais pesada. Porque o pessoal que pratica, não sei se ficou confuso, mas assim, se Faz a todo gente sentido. pessoal que é baunilha, às vezes vai fazer alguma prática, mas por conta própria, às vezes não tem aquela, que nem eu falei, né, da questão da segurança, Uhum. aprender as práticas. Então, não aprende as práticas, vai fazer uma coisa e pode machucar muito mais, ou ser machucado de uma forma muito mais grave, do que uma pessoa que já pratica há bastante tempo, que entende como que faz e que, sabe, que já tem experiência com aquilo. Então, assim, sempre estudar e, de preferência, estudar em conjunto com pessoas que já estão no meio há mais tempo.
Então, assim, trocar figurinha, sabe? Meu, conhece mesmo pessoas que praticam e tal, e que podem instruir, né? Explicar como que funcionam as práticas. Hoje em dia a gente vê alguns cursos também, né? Tem curso tanto para você ser dominador, quanto para você ser submisso. Tem cursos em lugares específicos e tal, que são muito interessantes também para quem quer praticar. E, assim, tomar muito cuidado com pessoas também que falam que são do meio, mas que na verdade não são. Hum. Por quê? A gente vê que sim, como o BDSM tem essa coisa da iluminação e tal, pode sim existir pessoas que vão abusar dessa situação e que vão, sei lá, como eu já vi acontecer, de pessoas que falam, ah, não, eu sou uma dominadora e tal, e não, era só uma pessoa abusiva, que Hum. estava usando de uma nomenclatura e estava, tipo, usando da comunidade, e ela nem fazia parte da comunidade BDSM. Mas então isso é uma coisa que até estudar sobre isso para entender, ok, essa pessoa está sendo responsável comigo ou ela não está sendo responsável? Ela está respeitando os meus limites ou ela não está? Então, para isso também é interessante fazer um estudo um pouco mais aprofundado, tal, antes de partir para uma prática e tudo. Acho que, ou pelo menos, né, se for para partir para uma prática, eu acho que, por exemplo, o bondage é assim uma prática um pouco mais leve, e tudo, mas também com uma pessoa que você confia bastante, obviamente. Não é o cara que eu conheci no Tinder e vou sair e fazer tipo não, assim, sabe? Responsabilidade, gente. Então, uma pessoa que você confia bastante e tal, você quer experimentar, às vezes é uma prática que é um pouco mais tranquila, talvez, inclusive é uma prática que muitos casais baunilha também acabam fazendo, né, vez ou outra e tudo, e tudo bem. Então, acho que essa seria a dica que eu daria para alguém que está iniciando aí. Não, eu acho uma ótima dica. Eu fico pensando, será que os clubes, né, dessas comunidades seriam um lugar mais seguro para iniciar, pensando nessa coisa de não ir para casa de alguém que eu não conheço e deixar a pessoa me amarrar e ser, sabe, sei lá, Deus que vai fazer se ela não for, né, da comunidade ou Uhum. não for uma pessoa legal. Olha, eu acho que assim, é legal você conhecer primeiro pessoas do meio, Sim. né? Ou então, se for uma pessoa que, pô, você, às vezes não é nem uma pessoa da própria comunidade, é uma pessoa baunilha, mas você Uhum. confia, você tem mais confiança e quer, ah, vamos tentar então um negócio de amarração, uma coisa de algema, né, para ver como se sente e tal. Isso tá tudo bem, Ok. né? Mas se forem outras práticas um pouco mais hard e tudo, é legal assim pesquisar, conhecer pessoas que fazem parte da comunidade, de preferência que façam parte de comunidades que já são mais conhecidas. Uhum. Então, eu acho Legal. que é mais por aí. Não sei se faz sentido. Confiança, talvez acho que essa é a palavra, né? Acho que, né, essencial é tu saber que tu pode confiar em alguém para poder se entregar e saber que essa Uhum, pessoa não vai passar dos limites que a gente impôs dentro da combinação. E deixa eu te perguntar, cara, exato. Caterine, a gente é profissional da saúde, né? E o que que tu acha que a gente precisa saber para falar sobre isso com os nossos pacientes, para, né, poder não causar traumas para os nossos pacientes, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, e às vezes sem querer, ou às vezes querendo, a gente faz isso, né? Nos nossos consultórios. O que que a gente precisa Uhum. saber sobre isso? Ah, vamos lá, que esse é um tema polêmico. É, eu falo que é polêmico porque, assim, eu já vi muitas... O que eu mais atendi, assim, de pessoas da comunidade BDSM, eu sempre, que eu falo que eu sou psicóloga e tal, é muito comum eu ver as pessoas, algumas pessoas até meio que torcem o nariz, assim, Uhum. quando né, uma pessoa que é da comunidade BDSM e tal, e eu consigo entender, porque o que é mais comum, assim, é de pessoas que são da comunidade BDSM ou fetichista, que chegam e falam, cara, eu tentei fazer terapia, mas a pessoa já começou a falar que o que eu curti era uma doença, eu que começou a meio que insistir que eu tinha passado por um trauma e tinha esquecido, ou insinuava que, sei lá, várias coisas assim que tá no imaginário do profissional e que não é real, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é tirar da cabeça essa coisa da doença mental.
Se a gente pega algumas pesquisas, inclusive, mais recentes, foram feitas na Alemanha, tem uma na Austrália e outra nos Estados Unidos, a incidência de transtorno mental dentro da comunidade BDSM não é maior do que na comunidade em geral. Esse é um dado bem importante. E isso a gente vê em vários estudos que apontam isso, né? Teve um estudo só, que foi da Pamela Connelly em 2006. Eu não lembro agora se foi 2016 ou 2006, mas eu acho que foi 2006. E que ela viu que existia, sim, um nível um pouco mais alto de sintomas dissociativos e de alguns sintomas do transtorno narcisista. Mas mesmo essa pesquisa, a gente não tem, a gente pode ainda ter que considerar muitas coisas para analisar esse resultado. Porque quando a gente fala de sintomas, a gente não está falando que é do transtorno. Uhum. Então, assim, pode ser que às vezes as pessoas tivessem um traço ou outro, mas até aí outras pessoas também, tipo, da comunidade baunilha, né? Tipo, pessoas mais baunilha, também vão ter, às vezes, alguns desses traços. Então, mesmo essa pesquisa, não é que ela, assim, ela mesma aponta no final do resultado que ainda é inconclusiva. Então, a gente não pode, hoje em dia, afirmar isso, que é uma presença de um transtorno. Não. Pode ser que a gente, às vezes, faça uma entrevista inicial, enfim, comece a pesquisar mais, não, mas investigar mais o caso de uma pessoa e perceba que exista, sim, alguma questão e tudo, mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente ainda precisa fazer toda uma investigação. Não simplesmente chegar e falar, ah, não, mas você é praticante de BDSM, nossa, então você passou por um trauma. Não, essa coisa do trauma também, existem já pesquisas mais recentes que afirmam que não, o pessoal da comunidade BDSM não passou por mais níveis estressores durante a infância do que a sociedade em geral. Alguns até podem ter passado, mas não dá para a gente afirmar que é uma maioria, na verdade, inclusive é uma minoria. E, inclusive, na questão dos transtornos mentais, até voltando um pouquinho, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que é válido a gente pensar, é que existem algumas pesquisas que apontam até o contrário, que existe um nível menor de ansiedade em pessoas praticantes de Olha só. BDSM do que em pessoas que não são praticantes de BDSM. E algumas partes também de literatura vão falar sobre o quanto isso também pode às vezes, né, ser bem-vindo, por exemplo, para pessoas com toque, Uhum. porque como você precisa colocar as regras muito bem estabelecidas, então pessoas que já têm um nível maior de toque, de ansiedade, já ficam um pouco mais tranquilas com como que vai ser a relação, enfim. Faz sentido. Então, acho que isso também é interessante. Lógico que a gente não pode afirmar que pessoas com toque vão se beneficiar, a gente ainda não tem como afirmar isso. Uhum. Mas é o que a gente, às vezes, acaba vendo também em consultório, e, tipo, não sou só eu, assim, sabe? Eu também já vejo Sim. outras pessoas que também percebem a mesma coisa. E eu acho que tem um ponto aqui que é interessante a gente pensar, né? Que é porque uma pessoa ter passado por um trauma me coloca no direito de julgar a prática sexual dela, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que, primeira coisa, Exato, tudo bem, pode, do mesmo jeito que um relacionamento heterossexual, baunilha, pode também ter passado por um trauma, isso não me dá o direito com de fazer isso. certeza. O paciente está ali, né, trazendo a vulnerabilidade dele, falando de uma coisa que ele sabe que pode ser julgado, porque a gente, né, vive numa sociedade moralista, e daí eu, como psicólogo, em vez de acolher isso, acaba fazendo coisa. Então eu fico pensando quanto a gente tem que se despir dos nossos preconceitos para atender qualquer coisa, mas Total. talvez, né, lidar com isso possa ser uma coisa melhor, porque querendo ou não, do mesmo jeito que a gente cresce nessa comunidade, nessa sociedade, a gente também internaliza algumas crenças em relação ao comportamento sexual como um todo, né? Sim, com certeza. É uma via de mão dupla, né? A gente absorve o que a gente aprende e a gente coloca para fora também, né? Enfim, então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar também no nosso papel como profissional da saúde. Uhum. Assim, acho que, né, se a gente parar para analisar, assim, até voltando para a pergunta, né, o que os profissionais precisam saber? Primeira coisa, a gente não tem hoje em dia literatura falando sobre relação entre trauma e BDSM, ou sobre doenças mentais e BDSM, né, transtornos do BDSM. Então, acho que a gente precisa primeiro ver o paciente como um todo e entender que, ok, aquilo faz parte da vivência sexual dele, mas é isso que ele está trazendo de queixa?
Se não, então beleza. Pode ser que, sei lá, depois de algum tempo a gente perceba alguma coisa, ok, mas é difícil de acontecer, tá? E mesmo se acontecer, a gente precisa ter um olhar muito mais aberto, né? E de preferência, mas está atendendo um paciente que fala que pratica o BDSM ou que é fetichista, cara, estuda sobre isso. Não pegando só os livros de psicologia e tal, isso também é muito importante, com certeza, mas entenda como que funcionam as regras, entenda como funcionam as práticas, fala com pessoas, né? Eu achei muito interessante uma amiga minha que falou que o psicólogo dela não tem experiência com a comunidade BDSM e ela é da comunidade BDSM. Só que ela falou, meu, mas por sorte, a mentora dele é uma dominadora, então ele consegue falar com a supervisora dele tipo, pegar algumas informações ali, sabe? Então, assim, tenham contatos com pessoas que fazem parte da comunidade e que vejam isso também de uma forma mais naturalizada, para que você também forme uma opinião, né? E saiba atender o paciente da melhor forma. Uma coisa que eu vejo bastante também é um tipo de exotificação do paciente. Então, nossa, como é diferente o que você faz e tal. Assim, gente, assim, só para explicar uma coisa, ele já sabe disso. Assim, o paciente muitas vezes já vai saber e vai, inclusive, ficar muito cheio de dedos para falar sobre as próprias práticas. Então, você não precisa falar o quanto ele é diferentão de fazer uma prática BDSM e tal. Não, assim, tenta entender como que é isso para ele. Para que, assim, ok, você faz essa prática, como que é feita essa prática? E é legal também o profissional de saúde entender quais são os protocolos de segurança para cada prática, porque às vezes isso também vai ajudar o paciente na hora de, vai que de repente ele está fazendo uma prática de uma forma indevida, Sim. sabe? Já aconteceu comigo, de eu atender um paciente que estava fazendo uma prática e que para ele estava tudo bem, só que assim, eu como profissional olhava e falava, gente, mas espera, isso, será que é saudável? Fui perguntar para um médico que também é um colega meu e que também é da comunidade kink, e ele foi e me falou, cara, isso não é saudável, a longo prazo isso daí vai ferrar com a saúde dele e tal, pode dar essa devolutiva para ele. Beleza, foi minha responsabilidade chegar para esse paciente e falar, olha, isso que você está fazendo de uma forma que não é saudável, tá? Vamos pegar uma outra forma para você praticar isso, só que seja mais tranquilo e que não te cause algum dano. É isso. Eu não vou chegar para o meu paciente e falar, olha, isso daí é doente, você precisa parar. Não, cara, faz parte da sexualidade, faz parte de quem ele é, sabe? Então, acho que assim é você entender que às vezes que cada pessoa vai ter uma forma muito única de encarar algumas situações e inclusive situações de dor, por exemplo. Às vezes, uma coisa que vai causar muito ojeriza em mim vai causar um baita prazer em você. E eu não tenho como chegar para você e falar, não, olha, isso não pode te dar prazer. Entende? Não é o nosso papel. O nosso papel é incentivar o nosso paciente, inclusive, a crescer dentro daquilo, das capacidades dele e tudo. Se for uma coisa que é prejudicial para a saúde, ok. Isso é uma outra coisa. Agora, não está fazendo mal para ele está se divertindo, ele, sabe, está causando também prazer em outras pessoas e tudo. Então, é isso. E eu acho isso muito legal de tu trazer, assim. E eu achei muito legal tu falar dessa situação do médico, porque eu acho que aqui vem a diferença de um cuidado embasado de um cuidado moralista. Tipo assim, uma coisa é Uhum. eu achar errado pelos meus valores o paciente fazer isso. Outra coisa é, conversou com o médico e disse, ó, a longo prazo isso vai ter um custo. Então vamos. E daí tu também poder trazer para o paciente e dizer, ó, essas são as informações. Porque no final das contas, eu acho que às vezes a gente esquece que quem toma a decisão é o paciente. O nosso papel é informar, Sim, né? E também a gente poder pensar, né? exatamente. Pensando na comunidade LGBT, por exemplo, que é a que eu tenho experiência, né? É muito comum a gente ver esses discursos moralistas do tipo assim, o ânus não é órgão sexual. E daí tem uns absurdos desse que tem a ver com moralismo, não com saúde, né? E daí a Porque não gente se sente reproduz. ofendido, ânus não reproduz. E daí a gente se sente ofendido, e só que a gente também tem que fazer essa reflexão que isso pode também estar em relação a outras práticas que muitas vezes a gente não vai praticar,
mas que se a gente, como profissional, não olhar para o paciente Exato. com carinho e com cuidado quando for tocar nesse assunto, a gente vai machucar ele. Machucar no sentido de ele ficar ofendido, ou até ele mesmo ele parar de explorar a sexualidade dele por se sentir julgado, né? Exatamente. Exatamente. E daí É pensando isso. nisso, assim, né? Pensando nessa coisa de trabalhar com esses pacientes, assim, tem alguma coisa que talvez a gente precise, que tu possa dizer, ou né, a gente possa pensar junto aqui, que a gente possa começar a olhar e dizer, aqui é um sinal de que talvez o paciente esteja passando do saudável, de uma sexualidade saudável, e começar a se preocupar com alguma questão de doença. De doença não, mas de, tipo assim, um transtorno, ou estar Um relacionado a outro. transtorno, tipo, Tu acha que tem alguma coisa que a gente pode pensar sobre isso? olha, tem sim algumas coisas. Acho que a primeira é assim, o quanto aquilo pode prejudicar a saúde dele mesmo, porque aí é que entra uma diferença entre o masoquismo do BDSM e o masoquismo sexual de transtorno parafílico e tal, né? Eu vou dar um exemplo, vai. Existe uma das práticas que sim, eu já aviso que sim, eu tenho total consciência que é uma prática bem perigosa, tá? Mas tem pessoas que gostam de inserir algumas coisas na uretra, por exemplo. Uhum, uhum, Tem pessoas que praticam isso, só que, meu, são médicos ou enfermeiros e tal, então já tem um conhecimento de como fazer sem machucar o tecido, enfim. Ok. Agora, uma pessoa que faz isso sem ter o devido cuidado e tal, e acaba se machucando, tá machucando e continua fazendo, e tudo, isso pode causar um dano. Então, isso já entra numa questão aí que, meu, saúde, uhum, tá? Ou então em casos que você vai ver que está passando do consentimento alheio. Então, assim, sadismo, por exemplo, vamos pegar. A pessoa já falou que ela não curte, sei lá, tapa. Você vai lá e dá o tapa simplesmente porque sim. E é isso que te excita e tal. Isso já é um sinal de que, meu, não é uma coisa que não é saudável, tá? Eu acho que isso é importante a gente pensar na questão da segurança e na questão do consentimento legal. e também da sanidade, Uhum, né? De você estar são não só psicologicamente, mas fisicamente. Tipo, você não vai fazer, por exemplo, uma prática com uma pessoa que não tem como consentir, seja porque tem algum transtorno mais grave ou porque, sei lá, uma criança e tal. Isso a gente já entra numa questão mais patológica mesmo, uhum, e que merece uma atenção, uhum. Não, e tá? deixando Eu bem acho claro que que a é isso. questão BDSM não inclui crianças, né? Porque às vezes as pessoas, né, que acham que vale qualquer coisa, não inclui. Não, Isso é bem importante a gente deixar claro, né? pelo amor de Deus. A questão do consentimento, inclusive, inclui isso. Porque, assim, por que que práticas que envolvem pedofilia são consideradas crimes, né? Porque pedofilia por si só não é um crime, é um transtorno parafílico. Uhum, Mas você agir de acordo com esse impulso é um crime. Por quê? Porque a criança não tem até, tipo, assim, a gente entende hoje, né, que a nossa cognição ela vai ser completamente formada lá pelos 18 até uns 20, 21 anos. Por isso que a uhum, maioridade legal vai mudar de país para país, né? Mas é sempre a partir dos 18 anos. Sendo que em alguns países a idade de consentimento muda, né? sim. Então, em alguns países vai ser consentimento é assim a idade que a pessoa pode interagir, pode dar consentimento para uma prática sexual. Enfim. Isso vai variar de 16 a 18 anos também, dependendo do país, e aí vai depender também da legislação. Enfim. Só que assim, a gente entende que até pelo menos assim, uns 14 anos e tal, a cabeça do jovem não está 100% formada a ponto de poder dar poder de consentimento. Exatamente. Então, isso dentro do BDSM vai entrar nessa questão, inclusive, da segurança e do consentimento, né? Então, assim, não, o BDSM não inclui. Existe sim um jogo, que inclusive é muito discutido se é saudável ou não e tal, mas, enfim, que a gente chama de age play, que é a brincadeira com idade. Então, assim, uma pessoa que Fingir que tá se mais faz novo. passar por muito mais Uhum, novinho para isso, fingir que é mais novo e a outra pessoa fingir que é um adulto e tal. Mas, assim, isso também a gente não tem como afirmar se é um indício de que é uma erotização da pedofilia ou coisa uhum, parecida, porque, inclusive, pessoas que praticam isso odeiam a ideia dessa parte da pedofilia, assim. uhum.
mas é uma prática que sim. Então, assim, é muito polêmico dentro, né, dentro, às vezes, da própria comunidade. Tem pessoas que não sabem se curtem, se não curtem e tal, mas pelo menos é aquilo, sabe? Assim, meio que dos males o menor, assim, são duas pessoas Maior de adultas, idade. conscientes do que estão fazendo, maiores de idade, que têm essa fantasia em conjunto e que encontram, sabe, tipo, que tem essa fantasia e que encontram uma pessoa que também tem uma fantasia, só que de ser o polo oposto. Claro. É diferente de você pegar e fazer isso realmente com uma criança, um pré-adolescente, enfim. Não se faz, né? Acho que esse é um ponto principal, né? A gente está falando aqui de Não, pelo adultos, amor de Deus. né? Que é uma coisa bem importante. Sim. E eu acho que todas são super importantes, porque no final das contas, o que a gente está falando aqui é sexualidade saudável, né? Pessoas com poder de consentimento para poder olhar para o outro e dizer, né? Eu tenho idade e maturidade para poder dizer o que eu gosto ou não. E a outra pessoa também Uhum. tem, e nós juntos acordamos para dizer, nós queremos fazer isso. Isso é muito legal. Porque, como a gente disse, é a questão que todo, né, tanto relacionamentos BDSM quanto relacionamentos baunilha deveriam aprender, né, sobre essa questão. E eu acho isso Sim, muito legal. Pergunta, ou melhor, eu ouvi boatos de que um passarinho me contou ouvi dizer. que tem um tal de um curso para sair por aí e eu queria Ai, é um ouvir. tal de um Me curso. conta desse curso que tu tá lançando, Amanda. Ia ser muito legal tu contar para nós. Claro, com muito prazer. É o seguinte, eu estou lançando um curso que vai ser em abril, é um curso online, vai ficar gravado. Ele vai ter a duração de mais ou menos 4 a 5 horas. Vai acontecer no dia 27 de abril, a partir das 10 horas da manhã. E é um curso sobre afetividade e sexualidade BDSM. Então, assim, a ideia é justamente de passar para os profissionais da saúde alguns conceitos do BDSM. É um curso mais introdutório, Uhum. mas que tem bastante coisa ali que eu coloquei, já tem bastante conteúdo. Eu estou até meio. Sabe aquele medinho que às vezes dá, tipo, será que vai passar? Sim, pode. Mas estou, assim, estou tentando fazer que não, entendeu? Mas a ideia é justamente de trazer, por exemplo, o que é o BDSM, né, a história do BDSM, como que veio assim desse olhar da patologia para hoje uma comunidade que, né, que merece ser respeitada e tudo mais, e não patologizada. Vou falar também um pouquinho sobre os maiores mitos que a gente ouve sobre a comunidade, vou tentar desfazer esses mitos. Uhum. Vou falar sobre as conduções que são mais problemáticas dentro do consultório, sabe, com relação às pessoas da comunidade BDSM, como que a gente consegue proporcionar um atendimento melhor. Vou falar sobre algumas práticas e tudo. E, assim, uma coisa que o pessoal, né, até veio comentar comigo e tal, porque às vezes eu via muita gente falando que queria um curso é, que fosse teórico, que falasse da teoria e tal, mas muitas pessoas falam, nossa, mas como que deve ser a prática disso? E aí é que tá. Eu consegui fazer parceria com. Eu consegui, na verdade, duas parcerias. Uhum. Uma que é com o Bar Dominatrix, Uau. aqui em São Paulo, e a outra parceria que é com o casal Steel, que eles fazem acessórios BDSM, né, para práticas de BDSM. Então, as velas específicas para as práticas, eles que fazem chokers, fazem roupas, é incrível, assim, eles são incríveis. E eu fiz essas duas parcerias, porque a ideia é que a pessoa consiga ter a parte teórica comigo, então explicações e tudo, mas também pode ter acesso a uma demonstração prática de BDSM com o casal Steel, porque eles também dão palestras sobre práticas de uma forma saudável e tudo. A pessoa também vai receber um kit, meio que um kit básico BDSM, por assim Legal. dizer, né? E vai ter acesso também ao bar Dominatrix com consumação até R$ 60 lá no bar, e vai poder curtir a noite e tal. Então, quem tiver interesse, pode comprar só o curso, Uhum. ou pode também comprar o curso, mais a demonstração, mais o kit e mais a noite no bar, porque a ideia é assim, vai ter a demonstração um pouco antes da casa abrir, e aí depois que a casa abrir, o pessoal pode ficar lá e curtir a noite. E aí já vai ter também uma experiência, um contato maior com o pessoal da comunidade BDSM aqui de São Paulo.
Uau. Então, basicamente é isso. E tu tá com umas parcerias muito boas, Amanda, né? Eu tô impressionado. Ah, esse curso vai ser muito legal. E se a gente quiser se inscrever, aonde é que a gente te encontra, Amanda? Vamos lá. A gente tem algumas formas. Pode ser pelo Simpla, Uhum. tá? Se quiser, depois eu até mando o link do curso. Mas também eu tenho esse curso no Instagram. Ok, O meu Instagram é o arroba kat.psicosex, ok, assim, psico, de psicologia, e sexo, de sexualidade. legal. Lá tem o meu link na bio. Uhum. Quando você clica lá, a primeira opção que aparece é o curso de afetividade e sexualidade BDSM para profissionais da saúde. E aí dá para se inscrever por lá. A única coisa que eu já aviso, né? Porque assim, o pessoal que compra pelo Simples vai ver que tem uma taxa lá de administração e tal, então pode sair um pouquinho mais caro. Então, se quiser também conversar comigo direto, ou pelo inbox, direct, enfim, eu sou tia, né? Então, também pode falar comigo sem problema nenhum. E aí a gente desenrola aí Legal. a inscrição do curso Então também. a gente te procura no Instagram, repete para nós o Instagram. É Cat, K-A-T, Uhum. cat, ponto, psicosex, é isso. Beleza. Então, pessoal, né, por favor, né, um baita curso desse é uma ótima oportunidade. Entre lá no Instagram da Kátia e vamos se inscrever. Amada, acho que nós já estouramos o nosso tempo, mas assim, se o curso for tão bom quanto esse papo, eu tenho certeza que o pessoal nem vai ver o tempo passar. Então, se tu passar 5 horas, vai ser bem tranquilo. Eu só tenho que te agradecer. Foi maravilhosa essa conversa. Imagina. Adorei te ouvir. Aprendi um monte de coisas e, tipo assim, tenho certeza que o pessoal em casa aprendeu tanto quanto eu. Imagina, eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Já fazia tempo que você tinha comentado, né, do podcast. Eu falei, eu preciso participar, acho que é legal. Então, porque, assim, gosto muito do teu trabalho, tu sabe disso, eu te admiro pra caramba. Então, é uma honra de verdade estar aqui conversando com você e com os seus espectadores. Então, eu só tenho mesmo que agradecer essa oportunidade. Espero que você e o pessoal tenham curtido aí o papo. Tenho certeza que todo mundo curtiu. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Lembrem que sempre que vocês quiserem alguma coisa, vocês podem nos encontrar lá no @vozes afirmativas no Instagram. Sempre uma honra estar com vocês e mil beijos. Até a próxima. Beijão!